Boa noite, pessoal, irmãos, camaradas da República Democrática Socialista, Comunista, Capitalista, um misto, um híbrido de um novo regime a ser criado, que atenda além das pirâmides de Maslow, nossos novos interesses de desenvolvimento, perdão pela gagueira, pelos erros gramaticais. Aqui é Tyler que vos fala novamente, como já declinei no início. Pode me chamar de Tyler Durden, meu personagem do filme. Estou usando esse pseudônimo de forma autorizada pelo próprio diretor, roteirista e produtor do filme, e quem fez o protagonista, ou era até um ator coadjuvante, na verdade, ou era até um personagem coadjuvante, porque o ator nunca será coadjuvante, o Brad Pitt. Mas, de qualquer forma, tem uma autorização legal, copyright, direitos de reprodução simulada, não identificada em minha imagem, apenas a minha voz, a personagem Tyler Durden do filme Clube da Luta. Quem quiser assim acreditar, pode acreditar que verdade assim será. Vamos falar rapidamente das principais notícias do dia. Como temos notícias interessantes hoje para falar, né? O Portal Terra, conjuntamente com a BBC, conjuntamente talvez com a Globo e com outros lobistas ultraconservadores de direita, ele trouxe pra gente duas matérias interessantes, né? Duas matérias que mostram o Brasil, o país das pequenas mentiras e grandes verdades, né? Embora às vezes grandes verdades a gente não gostaria de vê-las. O Senado, os deputados, após a proposta passada pelo Senado, a proposta de crédito, linha de crédito emergencial para micro e pequenas empresas. Veja que eu falei micro e pequenas empresas, eu não falei microempreendedor individual, que já tem uma linha de crédito de 1 a 12 mil, né, seja pela União ou pelos governos estaduais. Acima de 3 mil precisa de ter um avalista, sem problema de restrição de crédito, né? E é apenas dando garantias pessoais, e todas as instituições financeiras públicas, privadas ou mistas, elas poderão aderir a essa linha de crédito e talvez tenha até um período de carência. Já no caso das micro e pequenas empresas, microempresa é aquela empresa que fatura até R$360 mil por ano em valores atualizados pela tabela e índices de correção monetária e atualização atuarial da Secretaria da Fazenda, né? Quer dizer, do Ministério da Fazenda e das suas secretarias adjuntas referentes à tributação, né? Então, a empresa que fatura até R$360 mil por ano é considerada uma microempresa. E uma empresa que fatura até praticamente 4,8 milhões por ano, isso não falamos de faturamento bruto, nem faturamento líquido, nem lucro bruto, nem lucro líquido, é considerada uma pequena empresa. Essas empresas terão, com esse projeto que passou pelo Senado e agora foi para a Câmara dos Deputados e houve aditamentos, houve mudanças, as comissões as comissões e o plenário articularam para que nas principais bancadas tivesse algumas sutis mudanças, digamos assim. Então terá que novamente passar para a análise do Senado nas suas comissões, no seu plenário, para depois ir para ir para sanção ou veto presidencial, depois ser promulgado e publicado a proposta. Em tese, o que vai ocorrer é o seguinte: a partir que tenhamos essa lei publicada e disponibilizada, essa nova linha de crédito para as micro e pequenas empresas, as micro e pequenas empresas, aquelas classificadas por aqueles valores atuariais financeiros, como já passados, terão linha de crédito em bancos públicos, privados ou mistos autorizados a funcionar pelo Banco Central ou qualquer agente ou instituição financeira nesse sentido. Terão um prazo de carência de 8 meses, poderão estar negativadas, estar com o seu CNPJ, com o seu nome fantasia ou com o seu nome no SPC, Serasa, Código Boa Vista, ou até mesmo CADIM Estadual Federal. Poderão estar protestadas nos cartórios de títulos e notas, poderão estar até com uma ação pendente e suspensa agora no momento de recuperação judicial, até talvez com pedido de falência, se for o caso. Mesmo sem avalizar ou vistoriar sua viabilidade econômico-financeira e sustentável e os empregos que gera, pois a grande maior parte do Brasil
das empresas estão entre micro e pequenas empresas, então elas que geram a maior parte dos cargos, empregos, funções e serviços terceirizados na sua logística interna e externa, né, pois são aquelas que têm menos automação e menos ainda a inteligência artificial trabalhando para elas, terão mesmo assim, apenas com a garantia pessoal, o crédito aprovado, né. O crédito será mais ou menos que a taxa Selic mais 1,25%. A taxa Selic está em 3,75%, mais 1,25% vai dar 5% ao ano, né? Esse valor ficará, no caso de até 5%, sobre o faturamento da empresa. Então, o faturamento da empresa no exercício anual, né, no balanço trimestral, semestral, mas no exercício anual de 2019, sendo o seu faturamento no percentual de até 30%, será disponível uma linha de empréstimo para a empresa, independente de comprovar no que ela vai usar aquilo, né, mas digamos que ela está usando nesse caso fortuito força maior na queda das receitas, na queda do faturamento, e mantendo as suas despesas, mesmo agora com a proposta do Senado de fazer acordos referente aos contratos de trabalho, do intermitente, do efetivo, do trabalho à distância e outras formas também. A empresa, né, se for uma empresa que está constituída há um ano, poderá chegar a 50% das suas cotas subscritas integralizadas ou 30% do seu faturamento mensal. Nesses casos, a garantia pessoal poderá chegar a 150%. Em outros casos, a garantia pessoal ela chega provavelmente a 100%, alguma coisa assim. Mas os juros em si são na faixa de 5%. Bastante interessante, né? E vão vir a socorrer, né, diversas microempresas e empresas de pequeno porte. Analisando um pouco essa informação, nos vem à baila que isso nessa pseudo-situação de pseudo não, né? Na verdade é uma situação real, clara, de retrocesso social, de recessão, num cenário de possibilidade de queda da moeda, de baixa nos juros e ainda, quer dizer, de desvalorização da moeda brasileira, né? Até nem tanto, pois a moeda, em relação à moeda do dólar, né, talvez até haja até um certo equilíbrio nesse momento, por todas as disparidades e pelas questões de calamidade pública e de emergência de saúde, ou até de propaganda e publicidade de imenso risco que fizeram diversas bolsas e regimes cambiais e políticas monetárias e creditícias mudarem o seu foco, né? Pode ser que não haja uma queda tão grande da moeda, né? O Banco Central, como adota o regime cambial flutuante, conhecido também na prática suja de fazer intervenções pontuais para desvalorizar ou valorizar a moeda, comprando ou vendendo moeda estrangeira, né? Provavelmente a moeda talvez não fique tão desvalorizada, não criando assim uma necessidade de aumento, nesse momento com certeza de não ter aumento de juros, né? E não ter um estímulo de um ou outro setor, ter um estímulo geral para todos os setores, digamos assim. Só que esse estímulo geral para todos os setores, as pessoas não estão vendo, não estão percebendo que, embora estejamos numa crise, realmente é uma pandemia, é uma epidemia. Na minha opinião, isso tem várias metas, tem vários objetivos, foi uma coisa programada, foi uma coisa preparada, foi uma coisa agendada por entes políticos, por grandes corporações multinacionais, holdings offshores, por blocos econômicos e políticos internacionais, e espalhada por mundo com uma série de interesses, metas e objetivos aos quais estão sendo alcançados. Mas, olhando no aspecto interno, vemos que o Brasil, as entidades estaduais, municipais, o Distrito Federal e a União ficarão extremamente endividadas. A lei orçamentária, por esse caso extraordinário, completamente afrouxada em todos esses entes, e a lei do plano plurianual de diretrizes orçamentárias, dificultando os próximos exercícios financeiros, as próximas legislaturas, digamos assim, ou governanças, né? Dificultando a governabilidade, a governança também em si,
e a possibilidade de chefes de Estado promover planos, projetos, programas e empreendimentos, o próximo chefe de Estado, em prol do poder legitimado a ele pela população através do voto em futuras eleições, fica no Brasil comprometido por uma série de anos para depois voltar a ter um crescimento. Né? É claro que se eu falar assim, mas num cenário desse não temos outra situação. Mas será que esse cenário é tudo isso e é um cenário real? É um cenário factível que veio ao acaso? Ou veio... ou aparentemente está dentro da teoria do caos, mas tem todos os seus motivos, tem seus precedentes e tem seus concomitantes e tem seus objetivos, né? Ou seja, é uma coisa planejada dentro do livre-arbítrio para ficar dentro do destino e alcançar finalidades, mesmo que aparentemente esteja dentro da teoria do caos, que a teoria do caos, de forma mais ampla, não há nada mais seguro e mais objetivo e mais com nexos causais e resultados que a própria teoria do caos. Então, assim, não foi uma coisa, digamos que não foi uma coisa de acaso, sem causas, sem coincidências, como uma situação onde um elétron de um átomo, um elétron, gera um fóton, e esse fóton gera um positron e um elétron, que são conhecidos como partícula gama, e não parece ter nenhum tipo de causa concomitante, superveniente ou anterior, ou nenhum tipo de objetivo, um pré-determinismo algum. Então não parece ser essa situação, então parece ser mais essa situação. Quer dizer, na verdade, não parece ser essa situação sem nenhum tipo de causa, né? Ou falando de causas humanas, causas ou interesses humanos, né? Porque uma causa, obviamente, na natureza, ou dentro, como eu falei, da teoria do caos, obviamente existe, né? Só que parece ter a mão humana. E se tem a mão humana, a gente pode já dizer o seguinte, que esse endividamento dos entes e com certeza o endividamento dos entes e a transferência de recursos para as instituições privadas e públicas, pois as instituições privadas e públicas arcarão com 15 ou 20% desses empréstimos pessoais, sem falar do microempreendedor individual, que é a grande maioria, mas são empréstimos muito pequenos, praticamente irrelevantes, sem falar das quedas das bolsas. Então terá que provavelmente ser fabricada mais moeda na Casa da Moeda, frente ao Banco Central, provavelmente gerando aí uma certa inflação, certa desvalorização, mais uma intervenção e mais um risco Brasil, menos investimentos para cá e mais tempo de endividamento, mais tempo para buscar um crescimento sustentável, que seria através mais tarde de uma política cambial, né, de boarding, né, e investimento na educação, na cultura, na segurança nutricional na população, para que as pessoas crescessem dentro das formas do capitalismo, como microempreendedores, como pequenas empresas, médias empresas, microempresas ou grandes empresas, consorciadas ou não, e as outras tivessem cargos, empregos, funções públicos ou até privados, mas com uma renda, uma estabilidade, com uma qualidade de vida, um patamar bem melhor, uma diferença menor entre as classes sociais, com o approach também disso do investimento externo pela política cambial e pela política monetária, creditícia e pela estabilidade dos entes políticos, um approach no desenvolvimento das nossas indústrias, do nosso comércio, das nossas empresas, da nossa tecnologia, um crescimento como Estado soberano. Isso que seria interessante, mas isso o Brasil não interessa. O Brasil interessa em meias verdades. As meias verdades ficam apenas numa política monetária creditícia. E agora numa super emergência, digamos assim, uma emergência que, se for olhar os factoides da natureza, ela obviamente é lógica, se logística, mas se você ver o contexto e a amplidão e amplitude em que ela é elevada, e os interesses humanos e a mão humana fazendo fatos precedentes, concomitantes, posteriores e com outros objetivos, você vê a necessidade de toda
essa calamidade, essa interferência na vida das pessoas. Não estou dizendo que não é para as pessoas, que as pessoas não acreditarem no que está acontecendo, que as pessoas não estão morrendo, não estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, estão sofrendo. Não sabemos se são exatamente esses números, não sabemos se realmente todo esse isolamento, essa quarentena, essa segregação, todas as medidas restritivas, a questão de vacina, que se busca, não sabemos se tudo isso é nessa proporção, pois foi uma coisa planejada. Mesmo que planejada e seja nessa proporção, foi uma coisa planejada, premeditada e já tem os meios de controle. Não há o controle porque não há interesse. Há um interesse mais lento, mais moroso que isso seja controlado. Ou ainda também fazem de uma forma especulativa para ficar uma coisa maior. Porque assim você consegue se alavancar muito dinheiro para o Estado, para os grandes bancos, uma economia que não envia essas coisas, se prorroga mais tarde, depois dos pagamentos dessas dívidas, por um caso fortuito com força maior, vai gerando uma falsa sensação mais tarde que passar com as vacinas, terapias passivas, ou ainda com os farmacêuticos propostos referentes, producentes contra a Covid-19 e convivermos com ela, digamos assim, de uma forma mais dialética, entre aspas, mais segura, trazendo menos mortes. Podemos até nos infectar, mas trazendo efeitos ou graus ou fases da doença que não cheguem a óbito, né, pois já teve uma série de tratamentos, de terapias, de vacinas ou até mesmo de fármacos para esse vírus mutante que apareceu do nada, que estava em animais que foram comidos no mercado da China, né, que não tem a mão humana, que só tem um nexo causal natural, né. Por isso que eu falo que, então, dentro de na melhor das hipóteses, teria uma teoria do caos, né, bem, né, onde uma borboleta bate a asa num local, ao bater um pouco diferente, ao bater com uma velocidade menor, ou acelerar e diminuir sua batida em proporções completamente diferentes, completamente não equidistantes do que o fez no momento outrora, gera todo um efeito anabolizante, catabolizante ao mesmo tempo, que reestrutura todos os fatos posteriores. É claro que isso aí, dentro da teoria do caos, são uma série de nexos causais que levam a uma infinitude, a uma visão do completo do todo, e nada acaba sendo mais lógico para quem consegue ver esse todo, no caso de Deus, né? Ou talvez alguns seres próximos a ele, né? Então, assim, mesmo que seja uma das situações, né, pode ter certeza que teve a mão humana. Pode ter certeza. Então, assim sendo, né, o Brasil, que continuava com aquele tipo de política, continuará com essa política, e agora com um endividamento permitido, dando um pouco para as camadas mais pobres, dando um certo crescimento para esse governo, uma certa, digamos assim, um crescimento econômico, uma certa produção mais ou menos, digamos, mascarada ou simulada, pois o endividamento público e o fomento aos bancos e o risco do Brasil continuará alto. As pessoas talvez voltem a ter um crescimento na sua vida, ter algum auxílio depois, voltem até a se unificar. Tudo isso planejado já para que entre um grande salvador da pátria nesse momento e as pessoas fiquem mais tranquilas, mais favoráveis a um controle, uma padronização, a uma metodização que provavelmente será feita nos próximos anos pelos blocos econômicos, políticos, internacionais, conjugados com as grandes empresas, as grandes holdings, que por si só não precisam nem ser um bloco, né? São grandes famílias, para ver quem irá realmente ter a interdependência, a independência e soberania do Brasil nas suas mãos, trespassada pela mão do Exército. Essa que é a minha opinião de quem vos fala, é o que me parece. Pode ser que sim, pode ser que não. Esse vídeo já, para variar, ficou muito longo, né? E eu comecei a tergiversar em diversas outras searas e outros assuntos para explicar essa questão desse crédito para micro e pequenas empresas, esses auxílios emergenciais, né? Falando nos auxílios emergenciais, o Senado e a Câmara também, em votações que estão sendo aditadas, ou seja, tem que passar depois por outra casa legislativa para fazer uma nova análise e ter uma nova votação, está propondo um aumento na
faixa do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. Como essa questão já está judicializada, contextualizada no Poder Judiciário, né, para que, em tese, ficasse 25% do salário mínimo, a renda per capita, para que pessoas que hipossuficientes ou tenham portadores de necessidades especiais possam ter o benefício. O relator da proposta, neste momento, justamente agora, esse momento extraordinário, esse momento de caso fortuito de força maior, num ato de império, um ato de coronelismo, um ato de propaganda e publicidade dos nossos próprios políticos também. Porque, como eu falei, as camadas de poder que se futuramente instituirão o Brasil, além da camada internacional, vamos ter a camada do governo, digamos, do braço armado e amigo do Brasil, e com todos os seus princípios, tradições, cultura e conhecimento, né? Eu, na minha opinião, até é o bloco mais funcional, mais eficiente e efetivo que existe no Brasil. Dentro de algumas desses grupos e lobbies políticos, de grandes empresas, de grandes famílias, que antes eram os nobres, que antes faziam parte da igreja, mas que fazem parte hoje de diversos lobbies e são principalmente de empresas, de grandes sociedades, ou até de instituições religiosas e de movimentos. Para ver quais deles vão ficar nas camadas terciárias, quartenárias ou quintenárias de poder no Brasil. Então, nada mais do que já fazer uma propaganda ideológica aprovando o benefício de prestação continuada em 50% na proposta. Provavelmente vai ser aprovado isso no Senado. Não vai ser vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, nem jurídica nem politicamente. E será promulgado, e a judicialização da questão vai tomar outros contornos, né, se perdendo o objeto das ações propostas até agora, né? Pois já vai ter uma lei que prevê 50%. Só que esse 50% do salário mínimo de renda per capita para esse benefício de prestação continuada, ele eu acho muito justo, né, principalmente para as pessoas hipossuficientes e para as pessoas portadoras de necessidades especiais que não têm a adaptação e readaptação do trabalho. Só que ele vai fazer no nosso auxílio emergencial, nesse momento, uma amplitude da camada das pessoas que possam vir a receber o auxílio emergencial, sendo que aquelas que receberem, que acabarem passando do teto de rendimentos tributáveis, depois farão um ajuste, um termo de ajuste de auxílio, auxílio e de transferência de renda para a Receita Federal, pois passaram da natureza e da classificação da primeira faixa de tributação. Ou seja, então já promoverá uma situação de crédito emergencial para mais pessoas, além do aumento do valor, quer dizer, além da garantia de ter um valor de benefício de prestação continuada cumulativamente, pois nesse caso ficará abaixo do valor per capita para o auxílio emergencial ou do valor da família, ou se ficar um pouco acima terá esse ajuste, e se for tributável terá esse ajuste perante a Receita, aumentando o escopo de muitas outras pessoas receberem as migalhas e o coronelismo no momento de grande emergência de saúde pública. Perdoe um pouco o meu sarcasmo, é porque eu vejo os interesses que estão por trás disso, os poderes que estão por trás disso, e eu vejo a grande publicidade que se faz sendo uma coisa que não é tão grande. Embora mortes e vidas não tenham preço. Temos que seguir essas medidas, pois na verdade já está tudo projetado, premeditado, auditado, garantido para que fique assim. Mas é importante que nós tenhamos consciência, e depois tenhamos consciência da nossa vida em grupo, individual, do nosso crescimento evolucional em qualquer esfera e tipo de poder, tipo de governança e governabilidade. Um grande abraço para vocês. Esse que vos fala é Tyler Durden, autorizado, certificado com copyrights diretamente da instituição de DRMs, de direitos referentes a proprietários DRMOs, né? Se não me engano, dos Estados Unidos, dos diretores, produtores, escritores e do próprio referente ao personagem e do próprio também autor e do próprio ator que deu o protagonismo espetacular a esse personagem do Clube da Luta, o Tyler Durden, no caso o Brad Pitt.
o pretende autorizado que eu possa usar a sua voz sem nenhum tipo de vinculação de imagem ou vinculação de conteúdo, a qual eu não faço praticamente nenhum, é claro, né, obviamente. Claro que se eu tô brincando, eu tô enchendo o saco, enchendo linguiça para ficar um pouco maior, para me perder meus devaneios e divagações. E em resumo é isso, pessoal. Essas são as duas principais notícias políticas, né, e que tem referência direta na Covid-19. Temos ainda pela OMS, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria da Saúde que o número de mortos no Brasil pode ser que chegue a um número relativamente razoável, entre maio até 3 mil e poucos mortos. Muita coisa, uma exponenciação até bem razoável perto do número que está agora, né? É praticamente o triplo, né? E então as medidas de segregação, isolamento, de confinamento, digamos assim, de não associação, de não reunião, para evitar outras medidas de intervenção mais duras na liberdade dos cidadãos, sendo promovidas pelo governo federal ou por uma Câmara de Gestão de Crise, né, ou promovida por governos estaduais em questões locais, que restringam mais a liberdade das pessoas, deixam as pessoas mais constritadas. Devemos evitar essas situações para que isso não ocorra nos bastidores políticos e nos pegue de surpresa, e até uma coisa, entre aspas, digamos assim, para garantirmos, né, mesmo que não seja nessas proporções, garantirmos a nossa saúde, a nossa vida, e que mais rápido passamos ou trespassamos por essa crise, extremamente endividados e com os planos de uma nova ordem que está vindo aí, completamente já aprovados e referendados, e a gente apenas contingenciando uma situação a qual já estava praticamente pré-determinada em qualquer aspecto. A gente só poderemos contingenciar com menos mortes, menos infecções, e mais rápido voltando para nossos hábitos e comportamento de sempre. Pelo menos se voltarmos com um pouco de conhecimento interno e um pouco mais de civilidade, de sentimento de nacionalidade, de união entre os heterônomos, entre os grupos heterogêneos, conseguiremos alcançar um grande desenvolvimento, apesar de qualquer tipo de planejamento ou premeditação. Novamente, um grande abraço e fiquem na paz!